série que a gente tinha aqui no canal que eu falava um pouco mais sobre as mães das princesas da Disney. Já contei pra vocês a história da mãe da Ariel e da mãe da Bella, eu vou deixar esses vídeos linkados aqui nos cards pra vocês. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Sultana, que é a mãe da Jasmine. Graças ao live action, várias perguntas tiveram suas respostas pra gente conhecer um pouco mais sobre quem era essa personagem. Fica por aí que o nosso vídeo de hoje tá inédito e imperdível. Roda a vinheta. Pessoas da Princesa de Agrabah, beleza? Eu sou a Mate, sejam bem-vindos ao Dear Mate. Antes de tudo, deixa seu like de baixo que ajuda muito o vídeo e ajuda o canal a continuar a crescendo, então deixa seu like pra mostrar seu apoio e pra continuar essa série de Conhecendo as Mães das Princesas Disney. Então se você quer continuar acompanhando o canal, se inscreve aqui de baixo clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho de notificações. São apenas 2 botãozinhos, não vai te custar nada na sua vida, então clica neles e apoia aqui o canal. E se você quer me acompanhar um pouquinho mais, me segue lá no Instagram que é @dearmate, que eu sempre stalkeio algumas pessoas que comentam eu vindo do YouTube. E aí você pode acompanhar mais o meu dia a dia pelos stories e ficar mais pertinho de mim, então me segue por lá. Primeiro de tudo, a mãe da Jasmine se chamava Sultana, e as definições de Sultana são bem curiosas e estranhas. Primeiramente porque esse não é um nome propriamente dito, já que Sultana é simplesmente o nome dado para a esposa do sultão e a versão feminina de sultão, sultana. Então não é um nome, é mais um cargo, assim como rei e rainha, sultão e sultana, não é bem um nome. Ou seja, não teria como ela se chamar esposa do sultão. Quem que nasce com esse nome? Que criança nasce e a mãe dá o nome pra ela de rainha ou esposa do rei? Não faz sentido isso. Ela tem que ter tido um nome próprio dela mesma anteriormente, antes dela ser a esposa do sultão, porque ninguém nasce também sabendo que vai se casar com o sultão. Porém, por outro lado, Sultana também pode ser o nome daquelas uvas branquinhas sem sementes, sabe? Sultana também é um nome para aquilo nas terras arábicas. Ou também pode ser um nome nas terras arábicas para frutas secas e cristalizadas, tipo aquelas frutinhas que tem no panetone de Natal. Aquelas frutas são horríveis, prefiro chocotone. Então a gente tem essas duas possibilidades para a origem do nome da Sultana. Uma delas é que ela não tem realmente um nome propriamente revelado e é só chamada de a esposa do sultão o tempo todo. E a outra alternativa é que o nome dela significa uvas brancas sem sementes. E eu simplesmente não sei qual desses dois nomes soa pior. Bom, no filme original, o filme animado de Aladdin, a mãe da Jasmine não é tão presente, ela é completamente ausente no filme, não aparecendo nem em flashbacks. Ela aparece somente em pequenas menções ali e aqui que o sultão solta para sua filha, mas mesmo essas lembranças são realmente bem vagas, não dá pra gente extrair muita coisa dela, apenas teorizar sobre. Um dos momentos que ela é mencionada é quando o sultão está impaciente com a Jasmine porque ela não quer se casar, e ele acaba dizendo que a sua esposa não era tão exigente quanto a sua filha no quesito de se casar e encontrar um pretendente. Eu não sei a quem ela puxou. A mãe não era tão exigente assim. O que nos pode indicar algumas coisas sobre a rainha uva branca sem sementes. Tá bom, parei, gente. Vou parar de zoar o nome dela. Uma coisa que essa fala dele pode indicar é que a Sultana era terrivelmente apaixonada pelo sultão e por isso ela se entregou facilmente aos encantos dele, fazendo com que ela não parecesse exigente aos olhos dele. E outra hipótese, que é uma hipótese um pouquinho triste, meio bizarra, é que esse casamento entre os dois, entre o sultão e a sultana, foi completamente arranjado e aí ela não teve escolhas a não ser se render e casar com ele, também sendo assim não tão exigente porque ela realmente não tinha escolha. E realmente é um argumento válido, já que como a gente vê lá em Aladdin, as princesas realmente não têm escolha. Querida, você tem que parar de rejeitar todos os pretendentes que aparecem. A lei diz que você deve se casar com o príncipe no seu próximo aniversário. A Jasmine não tem escolha, ela é obrigada a casar, obrigada a achar um marido, e aparentemente ela é a primeira princesa a querer lutar contra isso, a mostrar que ela não é obrigada a se casar com ninguém e mostrar que ela não é obrigada a se casar com alguém que ela não ama. Que ela deve sim se casar por amor e não se casar por causa de um casamento arranjado. Então parece que a Jasmine foi a primeira princesa a lutar contra isso, o que nos pode revelar que a Sultana foi vítima disso. Entende aí mais ou menos? A Sultana não conseguiu lutar com isso e foi obrigada a casar com o sultão, e talvez ela nem gostava dele. Então a gente tem praticamente uma opção 880, né? Ou ela gostava muito dele e não resistiu, ou ela não gostava dele e aí não tinha nem como resistir, né? Então é meio 880 as duas opções.
nunca fiz nada por minha conta. Eu nunca tive os meus amigos. Então vamos ficar aqui na opçãozinha mais Disney, que ela era terrivelmente apaixonada por ele. Passarinhos, arco-íris, florzinhas. Vamos ficar com essa opção mais bonitinha. Mas tem a outra opção que é mais verdadeira, né? Mas vamos ficar aqui na opção Disney. Outro material que a Sultana aparece é no filme Contos Encantados das Princesas Disney. Siga seus sonhos. Nesse filme é revelado que a Sultana tinha um cavalo chamado Saara. Esse cavalo era muito agressivo e não permitia que ninguém montasse nele, incluindo cavaleiros extremamente habilidosos. Ninguém conseguia montar no Saara. Porém, um dia a Sultana, com toda a sua bondade e com toda a sua pureza em seu coração, ela conseguiu se aproximar do Saara, domá-lo e montá-lo, sendo a única capaz a domar este animal selvagem. Até mesmo o sultão não é capaz de fazer isso, e como eu disse, nenhum outro cavaleiro muito habilidoso. Apenas a Sultana era capaz de domar e cavalgar no Saara. É tipo um rajá em forma de cavalo, né? Ele estaria ali pronto para proteger a Sultana e apenas a Sultana poderia se aproximar dele. Nesse momento a gente pode notar que esse amor por animais selvagens é de família, né? Ainda mais por animais selvagens e bravos. Tanto a Sultana quanto a Jasmine tinham amigos animais prontos para protegê-las de todo o mal, e animais que apenas elas poderiam domar e cuidar. Além desse filme, tem outros livros que contam mais sobre a Sultana, sobre a história dela e sobre quem ela era. Num dos capítulos do livro Contos de Agrabah tem uma história linda da Jasmine com sua mãe. Nesse livro, a Jasmine estava bem triste, olhando para o céu anoitecido e olhando e admirando as estrelas. Ela está triste, pensativa, escorada na sacada assim na frente do seu quarto e admirando o céu estrelado. O livro então revela que a Jasmine sempre faz isso quando ela está triste e com saudade da sua mãe, já que a mãe dela adorava as estrelas e adorava contar histórias sobre as estrelas. Então quando a Jasmine olha para o céu à noite e admira as estrelas, ela se sente mais próxima de sua mãe. As estrelas lembram ela de sua mãe, já que a Sultana amava contar histórias sobre o céu. E a história mais marcante para a Jasmine foi uma história chamada A Estrela do Tigre, chamada Rajá. É isso mesmo que você ouviu. Agora a gente sabe que o nome do Rajá é homenagem a essa história que a Jasmine sempre ouvia quando ela era criança, contada pela sua mãe, e era a história favorita dela. E aí, quando a Jasmine adotou um filhotinho de tigre, ela imediatamente lembrou da Estrela do Tigre das histórias de sua mãe e o batizou de Rajá. Muito lindinha essa história, né, gente? E em um outro livro chamado O Casamento Real de Jasmine, é revelado que antes de morrer, a Sultana escreveu uma carta para Jasmine ler no dia do seu próprio casamento. Abrindo aqui o parêntese pra vocês, como vocês lembram, a gente viu o casamento da Aladdin com a Jasmine lá no final do primeiro filme. Então, graças a esse livro, a gente sabe o que aconteceu nesse momento. Foi um preparamento da Jasmine e do Aladdin para eles se casarem. Então, no dia do casamento da Jasmine, o sultão entregou uma carta para ela, escrita pela sultana, feita especialmente para aquele dia especial. A carta é bem emocionante. Nela, a sultana dizia que estava muito feliz por sua filha ter encontrado o maior tesouro entre todos os tesouros, que era o amor. Na carta, a sultana também dizia como tinha sido seu casamento. Inspirada pelas palavras de sua mãe e pelo amor que ela sentia, Jasmine resolveu criar um casamento bem parecido com o de sua mãe, usando até mesmo o mesmo vestido que sua mãe usou naquele dia. Aí, ó, revelações inéditas pra vocês. Aquele vestido que a Jasmine usa no momento do seu casamento é o mesmo vestido que a sultana usou no dia do seu próprio casamento com o sultão. Então, revelação aí bombástica e inédita pra vocês. Outra coisa que os livros e a série animada de Aladdin nos revela é que a sultana era uma artista e ela adorava se envolver com pintura, música e escrita, o que fazia ela ser uma ótima contadora de histórias e sempre embalar a Jasmine com histórias para ela dormir, incluindo as histórias de constelações e de estrelas, como eu contei pra vocês, que da história da Estrela do Tigre chamada Rajá. Então, como a gente viu, a sultana era simplesmente a rainha perfeita, a mãe perfeita, um xodózinho de pessoa, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como a sultana morreu? E graças ao live action, a gente resolveu esse grande mistério. Na verdadeira história do Jafar, eu contei um pouquinho mais sobre essa história pra vocês, mas até então era apenas uma fanfic minha, como eu deixei claro no início do vídeo. Porém, até fanficando, a Tia Meidinha faz teorias incríveis e eu estava certa. Mais uma vez, gente, até fanficando eu faço coisa certa? Que isso? Que talento extraordinário! Humildade igual a zero. Então a sultana morreu vítima de um assassinato quando um reino inimigo invadiu as terras de Agrabah. Essa revelação é revelada quando a Jasmine está conversando com Aladdin, se não me engano, contando os motivos pelos quais a princesa sempre fica presa dentro do castelo e nunca sai para as terras de Agrabah para conhecer o povo, e porque a princesa nunca foi vista. É o momento que a Jasmine tá fingindo que é uma pessoa normal e tal, e conhece o Aladdin, e ela conta para ela fingindo que é assistente, né, da princesa, e quando
conta que a princesa nunca saiu porque o sultão tinha medo que acontecesse o mesmo que aconteceu com sua esposa acontecesse com a sua filha. Então o sultão tinha esse grande medo que sua filha fosse assassinada, assim como a sua esposa foi vítima de um terrível assassinato, e por isso ele mantinha ela sempre presa sem deixar ela nunca sair do castelo. Então foi assim que a sultana morreu, mas quem será que matou ela? O live action deixa pra gente algumas pistas pra gente criar algumas teorias. Eu tenho teorias de que o Jafar era grande amigo da sultana. Como ela tinha um grande e bom coração, com certeza ela tratava o Jafar com carinho e cuidado. Além disso, o Jafar havia sofrido com a perda da mãe dele, então acredito que a sultana praticamente o adotou como filho e cuidou dele como tal. Além disso, na verdadeira história dele, a gente descobriu que ele era um filho bastardo do sultão. Esse é um fato comprovado por Once Upon a Time. Ele era o filho do sultão bastardo, numa traição que o sultão traiu a sultana. Aquela casos de família de Aladdin. Brincadeiras à parte, mas isso comprova ainda mais que a sultana pode ter adotado o Jafar como seu próprio filho e ter cuidado dele. Bom, levando em semente que o Jafar adorava a sultana, com certeza ele sofreu muito quando ela morreu, ainda mais por causa de um assassinato. Então com certeza o Jafar iria querer buscar vingança. E qual reino o Jafar insiste a atacar durante todo o live action? O reino onde a sultana nasceu, Sherazade, Sherabad, que fica ao sul da Ásia e ao sul de Agrabah. Talvez quando a sultana se casou e saiu de seu reino natal, Sherabad, o reino a viu como uma traidora e quis se vingar disso, planejando um ataque em Agrabah, onde a sultana acabou sendo uma vítima. Então isso explica ainda mais porque o Jafar queria tanto atacar esse reino, o reino de Sherabad, onde ele também nasceu, assim como a sultana. O Jafar queria atacar sua própria terra natal, e isso é um fato que comprova por que ele queria isso, porque o reino natal dele e o reino natal da sultana matou a sua querida e grande amiga, ou até uma pessoa que ele considerava como a sua mãe. A Jasmine com certeza não sabia disso, já que ela queria defender o reino vizinho, dizendo que Jafar não poderia atacá-la por ser o reino natal de sua mãe, já que ela era uma criança quando isso aconteceu e não teria como ela saber que foi o reino de Sherabad que matou a sua própria mãe. Já o sultão pode meio que ficar dividido com essa ideia, ele fica dividido com a ideia de vingança, de agir pela emoção, mas ele também pensa com a razão e dos problemas que atacar um reino pode trazer para Agrabah, a ruína que uma guerra pode causar numa nação. Eu acho que ele fica dividido aí, por isso que ele não entende nos pensamentos do Jafar de realmente atacar Sherabad. Mas o mais legal disso tudo é que todas essas histórias se conectam às histórias dos livros, da série animada, do filme original e do live action, e das minhas teorias e fanfics. Acho que a Disney tem andado nas minhas fanfics, hein, gente? Disney, me contrata de uma vez, meu amor. Mas é isso, pessoal. Essa é a mãe da Jasmine, essa é a sultana, e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre ela. Se vocês querem conhecer quem é a mãe da Ariel, clica aqui nos cards e quem é a mãe da Bella também. O live action de Bela e a Fera também revela mais sobre a mãe da Bella, e sobre a mãe da Ariel a gente tem um filme completamente inteirinho, ou basicamente contando a história dela, então confere os dois videozinhos nos cards. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui de baixo que ajuda muito o canal. E também, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que eu vou ficar muito agradecida com você. Se você assistiu até agora, comenta aqui de baixo. O Jafar adora a sultana, pra deixar todo mundo curioso que caiu aqui nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e tchau!